E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje dessa vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira da Venezuela, né? Vitória importante, 1 a 0, gol de Juninho. Uma vitória que, muito comemorada, porque o Flamengo larga na frente na Libertadores, né? Tá na liderança do grupo. Central Córdoba e LDU empataram em 0 a 0. O jogo foi na Argentina. E o Flamengo não vencia fora de casa na Libertadores desde 2022, na semifinal contra o Vélez. Então foi muito importante começar vencendo. Falar um pouquinho do jogo. Gente, um jogo primeiro tempo muito ruim. Um jogo moroso, um jogo lento. Né? O Flamengo parecia que não queria ganhar o jogo, parecia que não queria estar ali. Não, nem parecia jogo de Libertadores. Lembrou um pouquinho os tempos do Tite, né? Do técnico Tite. Então a gente. Foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. Tá? Teve algumas chances, mas poucas emoções. O jogo muito abaixo mesmo do Flamengo. O pior jogo do Flamengo de Felipe Luiz. Eu tinha dito que aqui no canal já que o pior jogo tinha sido aquele Fluminense 0, Flamengo 0 desse ano, que foi um jogo 4h30 da tarde, tinha um sol muito quente no Rio de Janeiro. O Flamengo pouco criou, foi melhor que o Fluminense, mas pouco criou, pouco ameaçou o Fluminense, pouquíssimas chances. E ontem esse jogo superou o Fla-Flu do 0 a 0 da Taça Guanabara. Vamos falar assim do segundo tempo. Vamos falar, falei do primeiro, né? Falar do segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo demorou 2 minutos para mexer, né? Aí assim que mexeu, entrou Alexandre, entrou Juninho, né? 2 minutos depois saiu o gol do Flamengo, né? Uma bela jogada que o Ayrton Lucas, que tava desde o início, não começou a fazer, não fazia essa jogada, pouco subia, né? No ataque. E o Alexandro deu esse passe. Não teve jogada trabalhada entre Ayrton Lucas e Cebolinha o primeiro tempo todo. E assim que o Alexandre entrou, já teve uma jogada trabalhada com o Cebolinha, que cruzou para a área, deu um cruzamento na cabeça do Bruno Henrique desviou e Juninho completou de peito, né? Falar dos jogadores, na minha opinião, um por um, né? Os destaques do jogo, né? Com a avaliação que eu faço desses jogadores. Rossi, não trabalhou. Não trabalhou. Wesley não, Varela. Fez um jogo ok. Não subia tanto porque tinha dois jogadores marcando, né? Tinha dois jogadores do lado dele, né? Não tinha como ele subir. Léo Ortiz, jogo ok. Léo Pereira, também jogo ok. Né? Ayrton Lucas, um dos piores em campo. Um dos piores em campo. Pulgar, um dos melhores em campo. De La Cruz, criou muito pouco. Muito pouco. Né? Um jogo um pouco abaixo do De La Cruz. Né? Luiz Araújo, um dos piores em campo. Michael, um dos piores em campo. Everton Cebolinha se salvou pelo cruzamento, também não estava fazendo um bom jogo. E Bruno Henrique, um jogo abaixo também, né? Deu assistência pro gol, mas ainda fez muito pouco também. Então o ataque do Flamengo não funcionou. Não funcionou. Depois que saiu o gol, o Flamengo teve até outra oportunidade. Depois que saiu o gol do primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Flamengo teve até outras oportunidades para fazer, né? Assim, mas ficou mais tocando a bola, aquela coisa toda. E no finalzinho o Deportivo Táchira se soltou, veio pra cima e quase empatava o jogo. Umas bobeadas da defesa do Flamengo que não podia dar. Mas é que na Libertadores, gente, os times são muito aguerridos. Então, mesmo o time mais fraco, como o Deportivo Táchira, que é do grupo, né, se empolga, vai pra cima e quase empatava o jogo. Né, que seria uma tristeza muito grande, porque o Flamengo precisava vencer fora de casa, que já fazia tempo que não ganhava, e não podia perder ponto para esse time. Então, deu tudo certo. Falando dos jogadores que entraram, Alexandro fez um jogo ok, foi bem. Alan tocou bem na bola, errou alguns passes, algumas saídas, mas fez um jogo ok. O Alacian pouco tocou na bola, pouco fez, não teve um bom desempenho. O zagueiro João Vitor, né? Entrou assim, não fez muita coisa, né? Então no final não dá pra avaliar. E tem outro jogador que eu tô esquecendo. O Alacian, Juninho. Juninho foi um dos melhores em campo, né? Porque fez o gol e tudo. Então foi bem, né? Então ajudou o Flamengo a sair com a vitória. O Flamengo tá viajando nesse momento, saiu da Venezuela hoje, né? Dormiu lá na Venezuela. Já embarcou para voltar pro Brasil. Da Venezuela vai parar em Manaus. De Manaus vai para Salvador para enfrentar o Vitória domingo
às 6h30, 6h30 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos médicos do Flamengo disse que Gerson, Arrascaeta, Wesley e Plata vão viajar para Salvador para ficar à disposição do Flamengo. Então a gente espera que, não sei se vão começar de titulares sábado, domingo, né? Mas eles vão estar à disposição. Então isso é uma boa notícia, né? Porque o Flamengo estava muito desfalcado ontem e faltou criação. Faltou criação, Gerson, Arrascaeta, sem eles a gente cria muito pouco, né? Mas tem uma diferença, né, gente? Ele já estava sem criação sem esses jogadores contra o Internacional. E a gente criou várias oportunidades, né? E ontem também a gente tava sem Gerson, sem Arrascaeta e a gente criou muito pouco. Então um jogo muito bom contra o Inter, que a gente fez, merecia ganhar, e um jogo muito ruim contra o Deportivo Táchira ontem. É isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilha, comenta o que você achou do jogo. Quem foi o melhor na sua opinião? Quem foi o pior? Esse esquema com 4 atacantes tá dando certo? O que é que vocês acham? É isso, valeu, até a próxima.